Aí, ó. Meu patrão acabou de comprar essa caminhonete aqui. Isso não é justo não, gente. Aqui, ó. Eu acordei cedo, trabalhei duro, não faltei nem um dia no meu emprego. E ele comprou essa caminhonete. Isso não é justo. Deixa eu dar uma ré aqui que eu vou mostrar pra você. Aí, ó. Caminhonete bonita dessa daqui. Mas isso não é justo não, pô. Né? Meu patrão, ele merece uma caminhonete do ano. Eu tô sentindo que eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que trabalhar 2 vezes mais pro meu patrão comprar uma caminhonete do ano. Não 2018 igual essa daqui. Porque meu patrão, ele merece uma do ano. Beleza? Então, eu vou acordar cedo, eu vou trabalhar duro. Não vou faltar nem um dia no que vem. Vou trabalhar dobrado. Meu patrão conquistou uma melhor do que essa daí. É.